Estamos de volta. O programa de hoje é sobre república em condomínio. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista porque tem informações muito interessantes. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e fique sempre antenado. Não esqueça de clicar lá no sininho para ser avisado quando tiver um programa novo. Vamos lá. Doutor, temos um problema aqui porque identificar quem é o inquilino, né? Porque nós temos 4, 5 pessoas, mas é importante identificar quem é o inquilino porque a gente sempre sabe que a relação do condomínio é com, na verdade, diretamente em termos jurídicos, com o condômino. Queria que você explicasse um pouco sobre isso. É fundamental, ainda que seja verdadeira essa colocação sua, a relação que existe direta é condomínio, condômino-locador. E aí uma terceira relação é condômino-locador, inquilino, locatário, muito bem. Mas há uma questão operacional, a posse direta é entregue a esse suposto inquilino, no caso aí nós sabemos que tem sublocatários, que são os participantes da república, mas o condomínio tem que saber, até para dar segurança, até para atuar no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, manter um cadastro atualizado de quem é quem no condomínio, ainda que com essas variações de contratos, isso é imprescindível nos dias atuais. Não estamos falando de algo que é de somenos, é algo de primeira linha, a questão da segurança da coletividade. Então essa cópia tem que vir. Mas a cópia que tem que vir, vamos lá, a cópia que tem que vir é o contrato de locação e aí você vai ter um representante, certo? Exato. Agora, então vamos lá, eu, Ricardo Carpati, estou alugando um apartamento, convido vocês dois para virem morar comigo. Não, se eu tiver, porque a maioria das vezes não existe contrato, né? Meu com vocês, é uma coisa na amizade, não é isso? É o que existe normalmente nessas repúblicas. Então não tem contrato. O que tem é que eu, responsável pelaquela unidade, vou ter que avisar que a partir de hoje vocês dois estão morando comigo. Mais ou menos isso? É exatamente isso. Exatamente isso. E mais, até para nós sabermos quem é quem ali dentro, se eles causarem algum dissabor, algum prejuízo. Isso é um mito muito frequente nos condomínios. O condômino locador acha que ele não tem relação, ele responde diretamente. E, por sua vez, ele vai ter direito regressivo contra esse inquilino, contra esses sublocatários. Então, essa relação, esse encadeamento de quem é quem, a ligação de cada um tem que ficar muito clara para o condomínio, para o próprio locador, para que, pensando no pior, algo possa ser feito. Na prática. Olha, ele falou uma coisa que eu vou complementar. Às vezes não é só o contrato de locação em si. Eu também recepciono contratos de comodato. Né? O próprio proprietário vai fazer o empréstimo a título gratuito para outras pessoas. Então, porque o condomínio, quando ele recebe a informação de que vai ter uma mudança, a primeira coisa que eu faço, eu pergunto, por gentileza, me informe o contrato de locação ou o contrato de comodato. Então, o proprietário, ele tem por obrigação apresentar isso. Ele tem que preencher um cadastro com todas as pessoas que vão adentrar e morar naquela unidade. Ele, proprietário. O proprietário. Ele que tem que me passar as informações, porque pode ser outra pessoa, pode ser uma fraude, pode ser uma pessoa que está querendo enganar. Mas nesse caso de república, muitas vezes até o proprietário não tem a ciência, então, mas né? a gente não deixa entrar no condomínio se a gente não tem o cadastro de todas essas pessoas. Por quê? Porque envolve biometria, acesso de veículos, porque a bem da verdade tem... Mas vamos lá, desculpa te interromper, eu quero fazer aqui na prática. Tudo bem, eu entendi, o bonito seria isso, né? Sim. Seria o cenário excelente. Então, o Ricardo está alocando para você, você vai lá e coloca todos os seus amigos que estarão lá dentro. Só que a gente sabe que na prática, muitas vezes, a locação é eu alugo para você, você é responsável, eu passo os dados seus e ali para frente você faz a sublocação, o empréstimo, qual que seja para os demais. Você consegue travar, porque hoje com sistemas de tecnologia de segurança, tem a biometria, o cara não tem a biometria, vai ser barrado já na portaria. Sim, mas aí quem vai informar? Aí quem vai informar que ele também O porteiro já fica sabendo. Não, mas quem vai informar? A partir do... Vamos lá, eu aluguei, você está ali. Daqui 2 meses você recebeu fazer uma república. Você vai informar para o síndico que... Sim, o proprietário do imóvel... O proprietário, não o que está responsável pela locação. Não, é o proprietário que é o responsável. Então, ele é que tem que trazer as informações. Ah, o rapaz saiu, não vai continuar. Ele informa, doutora Vanessa, fulano de tal, já não vai mais fazer parte daquela moradia. Então, a gente já, no cadastro, exclui. Ah, outra pessoa vai adentrar. Nós colocamos no cadastro. Deixa eu te interromper aqui um segundo. O
doutor ele tem um universo maior, lógico, né, Sim. por atender muitos condomínios. Na prática, geralmente funciona assim? O proprietário consegue fazer essa movimentação ou isso acaba ficando muitas vezes na mão do próprio responsável pelo o inquilino oficial? Na prática, é o inquilino que acaba tomando a frente, porque o locador, até por uma falta de informação, ele acha que, feita a locação, ele não tem muito Muitas a ver com vezes ele- aquilo. E tem um aspecto aí delicado que nós temos que lembrar da área jurídica, que é a sublocação, ela é permitida? Quando ela seria problemática? Então, na lei do inquilinato diz, a sublocação clandestina, ela é uma infração grave contratual, passiva até de quebrar aquela locação. Então, o que eu estou entendendo é o seguinte, se eu aluguei para você e eu coloquei que você não pode sublocar, você está sublocando, eu posso romper o contrato com Exatamente. você. E normalmente os contratos, Ação eles já de vêm... despejo. Exatamente. E nos contratos eles não colocam, normalmente, a sublocação, porque o proprietário também quer se resguardar de qualquer problema. E aí, então, muitas vezes ele nem muda no cadastro, ele quer estar ciente do que está acontecendo também. Porque nos contratos normalmente tem, né, essa questão de Então, sublocação. Sim. Tem, mas normalmente os contratos que eu recepciono, eles já não colocam, porque o proprietário também fica com um pouco de receio com o que pode acontecer dentro E no da contrato unidade. de... Quando acontecem as multas, vai para quem? Vai para o proprietário. Sim, é o não responsável Exatamente. pelo... Então ele fala, não, eu quero ter o controle. Normalmente os E só uma proprietários- colocação, Ricardo. Quando você faz um contrato, você quer ter a maior segurança Sim. possível. Todos os envolvidos fazem contrato pautado pela transparência, pela boa-fé, justamente pensando em não terem problemas no futuro. Sim. Isso é básico. Se eu já sei de antemão que eu vou formar uma república, eu estou alugando aquilo lá para o meu filho e mais alguns colegas dele viverem não sei quanto tempo, 5 anos de curso, 4 anos de curso, a que ponto eu quero me expor a essa insegurança de ter uma sublocação clandestina, enganar o condomínio, enganar o proprietário? Isso na prática não acontece por esses fatores até Sim. tecnológicos. Na primeira semana eles vão ter uma série de problemas. Já Então na começa. prática o que Mas o acontece? problema que eu estou entendendo nesse caso não é com o condomínio, é entre proprietário Sim, e inquilino. Exato. A questão da sublocação clandestina está aí. E se eu poderia colocar, porque normalmente a gente coloca no contrato de locação é a questão de sublocação que não é permitida. Sim. Mas eu posso dizer, por exemplo, que não tenho muito como provar a sublocação, né? Porque normalmente a sublocação, nesses casos, são coisas informais, né? Você vai lá e me deposita R$500, ela me deposita R$500 e acabou. Eu posso colocar a proibição de república, por exemplo, no meu contrato de locação? Aí fica mais sobre o crivo da vontade do locador privado. de saber se aquilo pode ser transformado em república ou não. Isso é um desvio do contrato de locação também. O contrato de locação em si tem uma finalidade, que é clara. Há contratos de locação que até estipulam um número de pessoas Existe. máximo, seja por aplicativo, seja locação convencional, equalizando esse tipo de situação. Então você não fecha a porta da sublocação, mas você coloca limitadores. A ponto de isso sendo transgredido, isso causar o fim do contrato e suscitar ação de despejo, se É um for motivo preciso. para rescisão do contrato. Então é um equilíbrio delicado. Sim. Tá? Na prática, o que nós mais vemos é o inquilino que toma a frente, que passa seu contato com o condomínio, que satisfaz todas as exigências da sindicância para que aquilo funcione. Você tem o um melhor líder ali, possível. né? Sim, Sim. tem que ter um representante. E o quadro mais comum é esse: é o pai de um deles, que é o procurador de todos os demais, que é a face externa formal dessa ocupação. E a troca, Vanessa? Porque a gente sabe que muitas vezes tem troca Existe ali uma dentro, né? rotatividade, Então, porque não ficam às vezes muito tempo. Tem uns que ficam 4 anos os mesmos. Sim. Só que existe outros que têm uma rotatividade, às vezes semestral. Essa rotatividade é comunicada, né? Normalmente eles comunicam para a administradora do condomínio, informando que não vão mais residir no apartamento. Aí, para justamente a gente já fazer todos os cancelamentos de biometria, eles devolvem os cartões que tem, enfim. Mas é comunicada. Porque pode ser um grande problema para a segurança do condomínio. Por né? isso que eu falei do manual de boas-vindas. Quando você já faz isso no começo, eles já sabem quais são os procedimentos. E aí eles ficam com medo, inclusive, de burlar o sistema para justamente não ter problema com o locador, porque ele também quer se resguardar, não quer ver o imóvel dele depreciado, não quer ter problemas de dor de cabeça com multas que chegam. Então, assim, quando você já faz essa interface logo no início, tudo funciona muito bem. E como eles não têm parentes próximos, normalmente eles
acabam fazendo muita amizade com os porteiros, funcionários do condomínio, o zelador. Então acaba tendo, você consegue ter o controle, né? Porque Sim. hoje o síndico ele acaba tendo que ter o controle de todos os sistemas dentro da edificação. E a gente consegue ter quando isso é feito direitinho no começo. Quando é bem feito no começo, no final funciona muito bem, você consegue ter esses controles todos. Porque eu já tive um caso de... Não eram estudantes, eram funcionários de uma empresa multinacional, onde a empregadora fez a locação do apartamento. E aí, o que aconteceu? Eles não fizeram... Eles sabiam já das regras, mas mandaram funcionários que não estavam cadastrados. Foram barrados na portaria. E aí falou, não, mas eu aluguei. Não, mas eu vim a trabalho. Não, mas... Desculpe, o senhor não tem uma autorização, o senhor não foi informado, nós não fomos informados. E aí foi barrado. E aí, para evitar esse tipo de situação, imagine de madrugada, o cara Sim. chegando de viagem, e aí barrado no condomínio porque não foi feito. Então, para evitar tudo isso, a gente já informa. E o empregador, normalmente, quando ele já faz a locação, ele também já sabe certinho quais são as regras, Ótimo. porque... Imagina, funcionários que vêm do exterior, chegam de madrugada do aeroporto, são barrados de madrugada no condomínio e vai entrar? Não, e se for Não vai estrangeiro, entrar. ainda piorou, né? E normalmente são estrangeiros. Aí não sabe falar Eu tive língua. problemas com coreanos. Aí acabou, não tinha né? um tradutor junto, ninguém falou. A gente falou, desculpa, mas É não... que tem que contratar porteiros que falam coreano. Não, hoje tá complicado. Eu tenho que ter o translator ali. Doutor, para finalizar, a gente fala muito na questão da exclusão do condômino antissocial. E a gente sabe da dificuldade que é isso, do quanto tempo demora. Mas tem uma outra coisa que é a ação de despejo pelo contrato. E aí estou falando na questão de festas, estou pegando o exemplo da televisão que foi jogada. Como que funciona essa parte? A gente sabe que isso é mais fácil para tramitar quando necessário. Exatamente. Primeiro que nós temos uma lei específica, é a lei do inquilinato, a lei 8245/91. Uma lei que é aplaudida por toda a sociedade porque é uma lei que pegou, uma lei que pacificou um setor que era altamente problemático, o setor de locação, a ponto até de reduzir o número de ações, as ações locatícias. E a lei é bem clara, você tem lá uma série de deveres e direitos recíprocos entre locador e locatário que, se forem transgredidos, dão margem a uma certa atuação processual. Tem um microsistema processual ali dentro da lei de locação. E a ação cabível para retirada daquele que quebrou o contrato é a ação de despejo, que é uma ação que, dadas certas circunstâncias, ela tem até liminar sendo possibilitada. Rápido. Sim. Rápido em termos, porque tudo que envolve Funciona, o judiciário sim. não é propriamente rápido, né? Mas é um caminho, em termos processuais, ágil. Um caminho que não vai ter aquele nível de discussão da ação que você mencionou, E aí, de exclusão do condomínio social. Um inquilino que faz muitas festas, que toma muitas multas, que joga... Eu posso romper esse contrato Quebrou o contrato de locação. E aí a pressão do condomínio deve ser toda em cima do locador. Deve ser daquela forma, olha o passivo que está sendo criado. Exatamente. Isso tudo, se não for resolvido, vai ficar com você. Atenção, tome as medidas cabíveis. Qual a medida cabível? Promover a ação de despejo. A partir do momento, eu vou te fazer um exercício aqui de mandinar. A partir do momento que eu entro com uma ação de despejo por mau comportamento do meu inquilino, quanto tempo normalmente costuma levar isso? É difícil apontar um tempo, porque o judiciário ele é bem diferente. Aqui mesmo na nossa cidade, que tem os foros regionais, eu não vou dar nome, mas tem um que trabalha como um reloginho. Tem outro que as ações demoram uma eternidade, porque o juiz é ruim, o promotor é ruim, o cara que atende na porta é ruim. Então é difícil dar Mas esse eu posso parâmetro. demorar às vezes um mês para conseguir isso? Ou Não, não? um mês é um período muito curto, curto. né? Mas não importa a questão do tempo, importa o que você deve fazer segundo os escaninhos da lei. Não convém ao proprietário fazer ouvidos moucos e não atender essa pressão feita pelo condomínio. Ele tem que tomar alguma atitude, porque senão vai ser pior para ele. A coisa vai se agravar. Pior, Tem uma né? questão que é digna de menção, que é comum aparecer nessas situações, que é o superuso da unidade autônoma. Como são várias pessoas, muitas vezes sem um dado grau de maturidade, eles acabam usando além das possibilidades. É elevador, é portaria, é água, é gás, é luz. Passa do ponto. Imagine o passivo Piscina, criado em cima sauna, disso. começa a usar tudo. Exato. Antes dos agradecimentos, passa muito rápido, eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que quando vira síndico num condomínio que fica perto normalmente de uma universidade, não está antenado com a possibilidade grande de você ter
ali dentro uma república de estudantes. Uma república de estudantes que a lei não lhe permite proibir, o condomínio não pode proibir, então você tem que, com inteligência e muita inteligência emocional e muita comunicação, saber lidar. Então, seja proativo, acompanhe de perto. Não existe uma lei específica, mas existe uma proximidade que faz com que, na maioria dos casos, essa república ande de maneira correta e que todos possam conviver em harmonia. Fico alerta. Vanessa, as portas estão sempre abertas, para vocês dois, na verdade. Queria te agradecer pela presença no programa hoje. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre uma alegria estar no seu programa, falando de um assunto que realmente é apaixonante, que são os condomínios. Hoje tivemos a presença do Dr. João, vou falar, é muito legal, foi muito legal. E estou sempre aqui para quando você precisar, viu? A casa é sua. Obrigada. Obrigado. Mesma coisa, doutor, sempre rica participação. E a casa é sua sempre aqui. Olha, foi uma honra, foi uma satisfação encontrar a Vanessa, né? Nos conhecemos de outros carnavais. Foi um diálogo aqui que fluiu muito bem. Eu fico muito grato por esse convite. Muito obrigado. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a gestão. Até semana que vem.